Olá, meu nome é Noslen Benatti Santos, eu sou advogado e sou professor. E este é o canal Direito de Todos. No vídeo anterior eu prometi que ia trazer um assunto a respeito do direito penal. E vou trazer. Um assunto que é muito polêmico, que as pessoas vivem falando a respeito, que gostariam que existisse no Brasil, mas isso não existe, é a tal da pena de morte. Muitos são favoráveis, outros não são favoráveis. Enfim, ela existe ou não existe no Brasil? Vocês vão falar assim para mim, Noslen, é óbvio, não existe pena de morte no Brasil. E eu vou falar para vocês, não, ela existe sim. Mas não é aplicado, ninguém vê. Pois é, ela existe. É um momento só, um momento de aplicação dela que depende de um requisito. Como a gente vai saber que existe pena de morte? Qual lei fala isso? A Constituição Federal e o Código Penal Militar. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 47, diz o seguinte: não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Pois bem, enquanto o Brasil viver em paz, e eu espero em Deus que continue, não haverá pena de morte. Mas como assim paz? Enquanto não existir guerra externa declarada que o Brasil participe, realmente não haverá, de maneira alguma, pena de morte. A gente tem que fazer a leitura conforme o inciso nos mencionou. Não haverá pena de morte, salvo, ou seja, a contrário senso, se existir uma guerra externa declarada. O Brasil entrar em guerra com outro país. Espero em Deus que isso não aconteça. E se isso acontecer? Mas aí em caso de guerra, você pode falar assim, mas em caso de guerra as pessoas matam umas outras mesmo. Não. O que a legislação está falando é que um juiz determinará a morte de alguém. E aí como é que funciona isso? O nosso Código Penal Militar, ele aponta alguns crimes de guerra que a pena aplicada pode ser a pena de morte. Então, vou falar apenas de um, que é o crime de traição. Artigo 355 do Código Penal Militar. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado ou prestar serviço nas Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. A pena pode ser de morte, se for grau máximo, ou reclusão de 20 anos, se for grau mínimo. Então, em tempo de guerra, se alguém trair, se um brasileiro trair a nação brasileira, ele pode ser condenado por um juiz à pena de morte. Ele vai ser julgado, ele vai ter direito a fazer a sua própria defesa, o que nós chamamos de contraditório. Ele vai ter ampla defesa para se defender. Entendem? Então, o juiz vai determinar se um brasileiro trair a nação, ele poderá sofrer uma pena de morte. E a execução da pena de morte no Brasil é por fuzilamento. Então, não fale mais que no Brasil não existe pena de morte. Existe sim. No entanto, para que ela venha a ser aplicada, é necessário que o Brasil esteja em guerra externa. E uma das situações que pode acontecer para que a pena de morte seja aplicada seria um brasileiro trair a nação brasileira servindo outro país que está em guerra contra o Brasil. Vamos torcer para que isso nunca aconteça. Ok? Se você gostou, se inscreve no canal, dá aquele joinha. Beleza? Vou trazer mais assuntos penais nos próximos vídeos. Abraço a todos!